Então vamos lá. Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bi Escuta Isso. Eu sou a Bruna. Aqui no Bi Escuta Isso a gente fala sobre vivência LGBT e saúde mental. E para falar sobre saúde mental, nada melhor do que ter dois profissionais aqui. São meus apresentadores, companheiros aqui, o João Belchior. Oi, galera! Que tá com energia baixa. E o Júnior Costa. Oi, meninas! E hoje a gente vai falar sobre... A gente vai continuar um pouquinho na conversa que a gente começou semana passada. Semana passada a gente estava tentando delimitar o que é amor e o que é dependência emocional, qual que é a diferença, se um existe sem o outro. Eu já, né, se você viu, você já viu que meu ponto é polêmico, inclusive eu vou deixar o link aqui para se você não tiver assistido e quiser assistir. Mas durante o vídeo, o Júnior trouxe uma metáfora que eu gostei muito. Ele disse que para ele, o amor e a dependência emocional são como a água e o óleo. Você pode ter água e óleo no mesmo recipiente, você chacoalha, eles podem até parecer que estão juntos, mas eles estão separadinhos. Uma é água e um é óleo. Eles não existem no mesmo lugar. Eles coexistem, mas não são o mesmo, né? Digamos que assim. E aí eu percebi que quando a gente fala de amor, eu enxergo de uma forma diferente. Eu gosto de usar a metáfora do céu, no sentido de que a gente aprende que o céu é azul. Mas seja no amanhecer, né, que tem aquele céu lindo, que é laranja e amarelo, ou no pôr do sol, que tem aquele céu com rosa, que vai ficando roxo, ele é céu ainda, ele ainda é azul, mas ele tem esse monte de outras cores. Então, e aí eu interpreto essas outras cores como os outros elementos que estão numa relação. Então, pode ser a dependência emocional, pode ser o afeto, pode ser a admiração, mas também pode ser coisas ruins, né? Como o controle, como a própria dependência emocional. E aí eu achei que era uma boa a gente falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a minha pergunta depois de tudo isso é: como que a gente separa o que é um e o que é outro? Dá para separar o que é um e o que é outro? E aí, por exemplo, no último episódio a gente falou bastante sobre interdependência e também sobre dependência emocional. Onde que está a diferença do que deixa de ser uma coisa boa e começa a ser uma coisa ruim? Não sei se faz sentido para vocês. João começa com depende. Ele sempre vai começar com depende. O dia que ele falar sim e não, nossa. Gente, no dia que alguém da psicologia falar, eu tenho certeza que isso... Eu ainda quero minha planilha. Aí vai ser problemático. Porque depende, não tem essa resposta. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando depois da conversa anterior? Que assim, a sua grande questão dependência e amor são a mesma coisa, estão no mesmo balaio? Para você, tá. Né? Para mim, para o João, tá separado, embora elas estejam ali, às vezes, caminhando juntas. Elas podem caminhar quando existe. Exato. E eu fiquei pensando sobre ciúme. Existe amor sem ciúme? Para mim é a mesma coisa. Eu acho que existe o ciúme sem o amor. Mas eu não acho que existe o amor sem ciúme. A questão é o que a gente faz com esse ciúme. Porque quando a gente acha que se alguém não tem ciúme de mim é porque ele não me ama, eu estou colocando quase como como se as duas coisas fossem a mesma coisa. Só que a partir do momento que você entende que o ciúme é um sentimento que te gera medo de perder, medo de ser trocado, insegurança, enfim. Você começa a perceber que são coisas separadas e aí talvez, a partir do momento que você consegue... Foi o que a gente falou, separar uma coisa da outra, embora as duas estejam caminhando juntas, você consegue ter um controle maior sobre isso. Não é que o sentimento vai embora, não é que o ciúme ele não vai aparecer. Eu não gosto muito dessa ideia de que o sentimento é posse. O sentimento não. O ciúme é posse, ninguém é posse de ninguém, então não deveria se sentir ciúme. Não tem como não sentir isso, não tem como você tirar... Eu acho meio rasa, né, essa ideia. Então, quem nunca sentiu ciúme? A questão é o que você faz com isso. E eu acho que a dependência é a mesma coisa, embora a dependência não seja um sentimento. Mas eu acho que é isso. A partir do momento que você consegue separar os dois, e os dois podem estar estar dentro da relação, você consegue primeiro perceber
E talvez não é controlar, é elaborar isso e isso vai perdendo força. O que não significa necessariamente que você entende que você depende daquela pessoa, né, de uma forma inconsciente, e que se você perceber isso, você precisa sair da relação. Não é sobre isso. Às vezes é, às vezes não. Mas perceber é o que me faz pensar que são coisas diferentes. Faz sentido ou não faz sentido? O que eu fico pensando. Ai, gente, olha, essa conversa aqui, ela me cansou, assim, tipo, meu Deus do céu, muita coisa para pensar. Mas, assim, desde do nosso último episódio, principalmente quando tu trouxe essa metáfora do céu, o que eu fiquei pensando o céu é o quê? É o amor ou é o relacionamento para ti, quando tu faz essa metáfora? Deixa eu pensar. Já. Eu acho que é o relacionamento. É o relacionamento. Tá. Ou seria o amor, né? Porque assim, ó, é o relacionamento. O azul do céu é o amor. Mas percebe que ele nunca é só sobre amor? Pois é, porque aí a gente cai naquele ponto que, assim, o que que é o amor? Ih, voltou. Né? A gente vai voltar para esse ponto da etimologia da palavra, por exemplo. O que que é amor? E aí a gente, sei lá, vai pesquisar no dicionário, a gente encontra esse ponto de é querer cuidado, respeito e zelo por esse outro, né? Ter esse carinho e tudo mais. Quando tu estava utilizando essa metáfora, eu te perguntei essa diferença se é para relacionamento que é amor, porque eu vejo que é aí que mora a importância da gente saber nomear cada coisa. Porque, por exemplo, quando tu fala se fosse um relacionamento, né? Se o céu fosse um relacionamento, e de fato, o amor ele pode ter essas várias cores, né? Vamos voltar para o amor. O amor ele pode ter essas várias cores, essas várias nuances, porque a gente não ama igual todo dia, né? A gente pode fazer a mudança desse sentido desse amor. No entanto, é importante a gente dar nome aos bois para a gente também não cair naquele conto de talvez romantizar uma coisa que Que é ruim, é né? perigosa, Uhum. sabe? Que entra num campo perigoso, tipo, naquele ponto, eu aprendi que para uma pessoa estar me amando, então ela precisa sentir ciúme de mim, ela precisa sentir que ela precisa me ter no sentido de posse, que ela precisa me controlar e tudo mais. Isso foi o que você aprendeu de acordo com a sua construção sobre o que é amor, né? E aí, quando você começa a alimentar isso, que tipo de relacionamento você Que começa a você nutrir? é. O meu ponto com a nossa grande discussão, né, da semana passada é que eu não gosto do costume que a gente tem de negar. Por exemplo, eu estou vivendo uma relação hoje em que eu amo essa pessoa e a pessoa fala que me ama. Aí eu termino Aham. essa relação, aí eu olho para trás e falo, essa relação teve isso, teve isso, teve isso, que são coisas ruins. Teve controle, teve traição, teve algum nível de dependência emocional. Aí a gente olha para essa relação que passou, em que quando a gente estava vendo, a gente estava falando, olha, isso era amor, e a gente fala, não era amor. Se teve tudo isso que era ruim, então não era amor. Então, o meu ponto é esse costume que a gente tem de negar o que no momento a gente entendeu como amor e agora a gente não entende mais. Uhum. Parece. Vocês já assistiram Soul da Disney, animação? Já. Soul tem Não. aquela metáfora lá do carinha que chega pra menina e eu até procurei aqui, ó. Que ele fala, mas onde que é o oceano? Depois que ele atinge tudo que ele atingiu, ele fala, mas onde que é o oceano? Aí ela fala, você já tá no oceano, isso aqui é o oceano. Aí ele fala, não, isso é o mar, eu quero o oceano. Então, eu sinto que a gente faz essa mesma coisa com amor, no sentido de que se não foi uma relação perfeita, que não teve todos esses elementos que a gente sabe que vai ter, o ciúme é um exemplo disso, não pode ser amor. O meu grande problema é esse, sabe? Eu vou amarrar meu coque para me preparar para a resposta. Não, mas ó. E a resposta é um grande depende. Porque lá. às vezes. Mas sabe o que é? Porque às vezes você pode sair de uma relação, você achar que você estava amando uma pessoa, só que você entende que aquilo não era amor. Né?
E aí é que tá, tipo, tá tudo bem a pessoa ser hipócrita dela falar que eu te amo hoje e amanhã ela entender que esse eu te amo partiu de um lugar que não era de amor. Era um lugar de Às vezes dependência, era era um lugar de paixão. controle, às vezes era paixão, era um lugar de talvez posse, de ter medo de perder a pessoa. Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla da importância de categorizar tudo. Categorizar no sentido de dar nome, né? E é isso que a gente tenta muito fazer na clínica. Vamos tentar dar nome e o que qual é o sentido disso pra ti, desse nome pra ti? Que é isso, tipo, eu posso estar aqui te dizendo hoje que eu te amo, amanhã eu vou sair e vou, cara, talvez não era amor. Tipo, talvez o que eu tinha era medo de perder ela e eu tô aqui falando que amava ela, Não era né? nem Tipo, medo de perder, era medo de ficar sozinho, que não é nem sobre outra pessoa, né? exatamente, de ficar sozinho. Então, assim, é um grande depende, porque tá tudo bem a gente ser hipócrita, a gente ser incongruente, tá tudo bem a gente cometer Imitar, né? engano, né? Imitar também. Nesse ponto de que pode ser que um relacionamento que exista dependência emocional, controle, tudo, exista um amor? Pode ser. Quem sou eu para dizer que não? No entanto, é importante que antes a pessoa anotar isso, ela consiga justamente nomear essas coisas, dizer, cara, realmente, então, esse relacionamento ele não funcionava para mim porque existia tudo isso apesar do amor e a gente sabe que o amor não é o suficiente para sustentar um relacionamento. Exato. Que é muito comum na clínica quando a pessoa ela começa a separar essas coisas e ela, por exemplo, ela escolhe permanecer na relação, mas aí ela já começa a perceber algum tipo, pô, mas ele fazia isso, na verdade não era por causa disso, era por causa daquilo. E aí a pessoa vai fazendo alguns movimentos. Isso não significa necessariamente que ela vai sair dessa relação, mas ela começa a se organizar mais. O problema, na verdade, não acho que é o problema, né? É que quando são relações tóxicas, as pessoas vão percebendo coisas que ela achava que era amor, que ela achava que era cuidado, que ela achava que era ela sendo cuidado, e aí não era. E aí ela começa a se organizar. Eu acho que o exemplo mais didático é o Divertidamente. Quando você olha só de fora, você só tá vendo a menina despirocada. Agora, quando você entra na cabeça dela, você vê que tem a ansiedade operando, a alegria tentando controlar ela e o medo. E aí tá todo mundo junto, criando um sentimento só. Que no final das contas é um sentimento só, mas ao mesmo tempo são por causa de vários sentimentos. E aí, a partir do momento que você começa a entender o que é cada coisa, te dá a possibilidade de decidir. Porque se você não sabe o que está acontecendo, você não tem poder de decisão. Agora, a partir do momento que você percebe, aí você escolhe ou ficar ou mudar. E aí vai depender de cada sujeito. E aí, até porque tem muito isso de. E aí, novamente, partindo desse ponto da construção. Se você cresceu achando, por exemplo, que o amor, amor é ter controle, amor é sentir ciúme, amor é ter essa posse pelo outro, ter tudo isso, né? Você vai achar que você tá num relacionamento assim, é um relacionamento que é certo, entre aspas, né? Porque você aprendeu que porque só é amar amor se tiver isso, né? Só é amor se tiver isso. Então, a importância que a gente dá aí de você conseguir compreender e diferenciar cada um é você entender que existem outras possibilidades de existir um amor saudável, né? De um amar que não parte desse lugar, que é o amar que parte de um lugar, de um cuidado, de um zelo, né? E de você reconhecer que talvez o que existe nessa relação não é amor, é o que você achava que era porque você aprendeu que amor era construído à base dessas coisas, né? Então, quando você começa a nomear, entender, a diferenciar e tudo mais, você consegue, talvez, a pensar que, bom, se isso não é amor, o que que é? E aí começa a matutar e crescer nessa onde você cabeça tem a essa possibilidade de curiosidade. construir uma coisa nova, né? Exatamente, gata. É o que você falou sobre aprender. Porque assim, a gente aprende a amar a partir de uma outra pessoa, mesmo que seja um amor estranho, mas é a partir de alguém que a gente aprende isso. E é o que o João falou. E aí você aprende que esse é o tipo de amor certo. Eu nem acho que é tipo de amor certo. Eu acho que é o único tipo de amor. Que pode ser que a pessoa goste daquilo, pode ser que a pessoa não goste daquilo,
mas ainda assim ela acha que é a única possibilidade. Aí é o que o João falou, que a partir do momento que você começa a destrinchar isso, você vai percebendo, porra, tem outras formas de amar, tem outros jeitos de cuidar e de ser cuidado. E aí você abre um universo. Às vezes a pessoa não dá conta, mas ainda assim ela percebe que existem outras possibilidades, né? E eu já falei isso, né? De uma pessoa que me falou que ela achava que ela foi criada entendendo que se o homem batia na mulher, se ela não passava fome, se ela tinha onde morar, então é porque ele era um bom marido. Sim. Né? Só que aí isso é uma perspectiva dela, mas é uma perspectiva que ela acha que todos os casais são assim. A partir do momento que ela sai dessa relação, ela fala, pô, dá para viver sozinha. Ou então dá para viver outras relações, dá para investir em outros lugares. Mas primeiro ela precisa passar por essa... Eu não sei se é esclarecimento ou tomada de consciência para poder entender que ali tinha alguma coisa que era muito problemática. Tinha amor? Muito provável. Mas tudo aquilo era amor? Acho que não. Perfeito, perfeito. E aí, tentando pensar num rolê mais prático, qual que é a linha? Tô numa relação. Até onde é interdependência e onde começa a dependência emocional? Até onde é cuidado e onde começa o controle? Porque, para mim, essas linhas de separação são muito tênues. Para mim é tão claro. Para mim é muito claro. Conta para mim. Porque, para mim, são dois extremos. E são dois extremos de pessoas que... É como se elas precisassem de um outro para elas poderem existir, né? Só que eu preciso que você cuide de mim. E o outro eu preciso de alguém para cuidar. São dois extremos, são duas formas de dependência, né? Eu acho... fazer só uma perguntinha antes de você continuar. Porque quando você fala dessa pessoa que precisa do outro para existir, eu acho que foi essa frase que você usou. Como que é isso? Porque quando você fala isso, para mim é muito literal. Eu já vejo alguém que está ali na beira da ponte. O que é esse precisar do outro? E se sente assim. E se sente assim. Sente um completo vazio. É muito comum a gente escutar perdi meu chão. Uhum. Simbolicamente, é exatamente isso mesmo. A pessoa ela perdeu o chão, porque ela não tem onde se sustentar. Por isso que é importante a gente ter amizade, ter uma profissão, ter uma rede, de fato. Ter uma rede de apoio. Não é que você tendo essa rede de apoio, você termina um relacionamento, você não vai se importar com isso. Mas você vai ter onde se sustentar. Você vai existir fora dessa relação, embora isso te machuque muito. Então é isso, sobre se sustentar a partir do outro. E o João falou isso no episódio passado, né? Porque aí se o outro vai embora, vai tudo embora. Porque quando você entra dentro de uma relação, você investe naquela relação, e aí existe existe a pessoa e existe o casal. Quando esse casal se rompe, é como se uma terceira pessoa fosse embora. Então, de certa forma, parte de você vai embora mesmo, morre, né? Que aí é onde entra o luto. A questão é quando você está inteiro naquela relação. Quando só existe a outra pessoa e você, colada nela, entendeu? Ou então só existe o casal. Porque se esse casal se rompe e você só é o casal, o que sobra? Uma coisa que eu escuto muito na clínica é eu dei tudo de mim. Porra, você deu tudo de você. E o que sobrou de você depois? Que normalmente são os casos que procuram a gente porque a pessoa ela se doou tanto, e às vezes por muitos anos, que aí quando se rompe a pessoa, ela fica perdida, assim, ela fica muito perdida. Normalmente não, eu acho mais comum a pessoa que depende mais, ela ser a pessoa que ela vai sendo levada. E aí a outra pessoa que ela é a que controla, é a que precisa de alguém para ser controlado, em algum momento acho que ela cansa. E aí ela normalmente é a pessoa que rompe. E aí normalmente ela procura uma outra pessoa, ela se acopla a outra pessoa, né? E aí a outra fica vazia, porque ela precisava daquela para poder ter alguém para sustentar ela mesma. Enfim, né? A pergunta era onde onde termina um e começa o outro. Até eu tinha esquecido. Menino, mas foi uma resposta tão completinha que eu tava aqui atenta escutando. Eu tava assim, menina, olha, Júnior tá arrasando hoje.
Não que Eu não não arrase todos os Hoje, ó, dias. Júnior. Não que não Hoje. arrase todos os dias, mas é porque hoje eu estou assim, é só atenta, só escutando. Tenho nada para complementar. Eu Você não é a acho palhaça do que... episódio hoje. Mas a gente plantou alguma semente aí na cabeça da Bruna. Não, eu achei. Vejo, ó, vários óvulos Quando do céu. você usou a palavra se organizar, que é uma palavra que vocês sabem que eu gosto, né? Tudo fez sentido. Tudo fez sentido. É se organizar, entendeu? Não é negar o que era amor, mas é entender que aqui tem amor. É o céu, é o amor, aí é os ciúmes, aí é a dependência. E aí fez sentido. Olha só, menina. Tem o céu, mas aí tem as estrelas, aí tem as nuvens, aí vez ou outra tá nublado. É, E aí ele vai se entendeu? transformando. Sim. Continua sendo o céu, mas são coisas diferentes no mesmo lugar que para você é a relação. Tudo é mutável. Exato, tudo é mutável. Infelizmente ou felizmente, tudo é mutável. Eu acho que felizmente. Eu acho que não dá para perceber qual que é o limite. Não dá para... Olha, a partir do momento que isso acontecer, você tem que entender. Não dá para acontecer isso. Porque, às vezes, a gente só percebe quando a gente sai da relação. E aí, por isso que eu acho importante a terapia. Porque quando você está nessa relação e você entra na terapia, você começa a nomear isso. E aí você começa a perceber isso. E eu acho que quando você começa a perceber, você também começa a negar. E aí você faz uma, aí você faz duas. Ou então você vai repetindo aquilo que sempre repetiu dentro da relação, mas que antes você não percebia. E aí você começa a perceber. Porque a gente repete até perceber que não dá mais para fazer isso. Isso Sim. leva tempo. Porque às vezes você sai de uma relação e você fala, porra, aquilo ali não era uma relação saudável. E aí você entra numa pior. Aí depois em outra. Só que aí, a partir do momento que você começa a separar essas coisas, quanto mais você vai se relacionando, mais você vai percebendo. E aí, mais você vai elaborando. Isso leva tempo. E aí, cada um vai ter o seu próprio tempo, né? Então, não sei se tem como. Eu digo, por mim, eu percebo isso logo de início. Se a pessoa... Assim, né? Pode ser um extremo também que eu me defenda de qualquer relação. Mas se eu percebo essa pessoa... Em algum momento a gente vai falar sobre isso, mas eu percebo que ser psicólogo cria uma fantasia para a pessoa e ser mais velho também. Então, ele é mais experiente, ele sabe mais sobre a vida, ele já percorreu um tempo. Eu não quero uma pessoa que se relacione comigo como se eu fosse Pra um aprender, professor. né? Para aprender comigo. Ai, Quero uma gente, pessoa esse que negócio do relacione psicólogo é comigo. muito real. Eu já tô cansado E de ficar... aí... Nossa, já deve estar me analisando. Eu digo, meu filho, eu só faço Me análise de pague. alguém que me tiver me Só quero dar pagando. uma. Não quero nada. Oxe, não quero fazer análise em ninguém, não. E aí eu acho que é outra isso. coisa. Para mim, isso é uma red flag, assim, de cara. Se eu percebo que a pessoa tá nessa vibe, para mim já não é legal. Não funciona. Não funciona. Sim. E o contrário também, porque eu sou a pessoa, embora eu ame ser controlado pela Bruna, eu sou uma pessoa muito controladora dentro dos relacionamentos. E eu sei que isso não é saudável. Só que aí hoje, por exemplo, eu já não faço mais isso. Então eu percebo, às vezes, quando a pessoa chega e é uma pessoa mais... que precisa ser controlada. Isso chama a minha atenção. E aí também, se eu percebo que eu tô indo nessa vibe, para mim também já é um motivo de peraí, vou me organizar aqui. Não é isso que eu tô... Não é isso que eu quero. Então, assim, é um trabalho de repetir até... E o que você quer, Júnior? O que eu quero... É muito fácil a gente falar que a gente não para a quer, gravação. mas o que a gente quer? Eu quero uma pessoa que ela não dependa de mim. Quando eu digo não dependa de mim, não estou dizendo que não vai existir nenhuma dependência. Mas, por exemplo, eu quero uma pessoa que ela tenha amigos, que ela tenha uma profissão, que ela tenha sonhos, que ela não precise de mim, que é o que eu falei no início, para poder existir. Né? Eu quero que ela esteja comigo, sendo quem ela é, completa com ela mesmo, que eu só agregue e o contrário também. E se isso se romper, que a gente continua a mesma... Não é que a gente continua a mesma, mas que a gente continue sendo quem a gente é. Né? Eu acho muito difícil isso, mas ao mesmo tempo eu acho possível. O problema é que quando a gente vai entrando em várias relações tentando... É que eu acho que quando a gente percebe isso, a gente vai afinando o filtro.
Se a gente afina o filtro, a gente vai ficando mais seletivo. E aí, a gente vai ficando mais tempo solteiro, né? Quando você não tem esse filtro, qualquer relação serve. Porque você só quer preencher um vazio ali, né? E temporariamente a pessoa é preenchida. Por isso que eu sigo aqui 3 anos solteiro. Eu nunca fiquei tanto tempo solteiro, mas porque... Também. Por causa da minha terapia, por causa do curso que a gente vê isso muito, e por causa da clínica também que a gente vai percebendo. E aí a gente vai afinando mais esse filtro, né? Porque eu acho que é a grande vantagem, mas também é a grande desgraça da profissão. Sim. Porque você vai ficando mais sozinho, você vai ficando mais solitário, né? Justamente por causa desses filtros que a gente vai criando. E aí, Bruna, agora com todos esses pensamentos compartilhados, todas essas, sei lá, teorias, reviravoltas e sentidos e não sentidos, onde é que chegamos contigo? Eu acho que vou dar orgulho para os meus psicólogos agora, porque depois de se organizar, fez sentido. Porque se você não para pensar que aqui é o amor, aqui é o ciúmes, aqui é a dependência emocional, aqui é o controle, qualquer coisa, qualquer doce que te oferecerem, você vai falar, ai, tamo dentro. Qualquer pessoa que falar eu te amo, você vai estar acreditando. Então, por isso que é importante. Mas o meu ponto ainda segue. Eu não gosto desse rolê de negar as relações passadas. Mas agora eu entendi que não pode ser tudo amor. Porque se tudo for amor, qualquer pessoa que aparecer na sua porta falando eu te amo, você deixa entrar. O que é negar as relações passadas para ti? Eu não gosto desse rolê de você viver uma relação em que você falava que era amor, você amava aquela pessoa, tanto que quando a relação terminou, você sofreu, porque você amava aquela pessoa. Aí você vai pra terapia e você fala, ai, não teve amor. Pra mim, teve amor, mas, entendeu? Eu não gosto desse de rolê do... O meu problema é, se te fez mal, não era amor. Não fala isso pra mim, meu amor, porque senão não sobra ninguém. E o que te incomoda se realmente não fosse amor? Se a pessoa chegar e falar, cara, eu te amo com todas as minhas forças, só que amanhã ela perceber, não, de fato, mas não eu era acho amor, que não é sobre ela perceber que não era amor, é ela perceber que ontem ela me amava e hoje ela não me ama, e tá tudo bem isso. Ontem ela dizia que te amava, no entanto, qual é a certeza que tu tem desse sentimento? Mas eu posso delegar? Exatamente, mas qual é a certeza? Da mesma forma que eu não tenho certeza sobre o sentimento, eu não tenho certeza sobre o não sentimento. Eu sei como aquilo me impactou. Entendeu? Mas assim, aí eu falo, ai, não, porque se a pessoa fez assim, não era amor. E aí é que eu acho que pega. Porque, gente, meu histórico de... Eu não sou uma pessoa namoradeira, mas não eram relacionamentos bons. Só que, ao mesmo tempo, eram relacionamentos que duraram um tempo. Eu não acho certo dizer que não teve amor para ter durado o tempo que durou, sabe? Ainda que teve traição, ainda que teve dependência emocional. Eu acho que também é uma coisa sobre se separar. Porque, sei lá, você vive uma relação de 7 anos. E aí, 7 anos, a pessoa está te falando que ama, que te ama, e você está devolvendo isso e tal, né? Existe esse investimento. E aí, a pessoa termina com você. Mas como assim? A semana passada ele estava falando que me amava e agora não está falando mais. Então, ele não me amava. É separar eu acho que é aí o ponto. Eu acho que é aí o ponto. Eu acho que semana passada ele te amava. Agora ele percebeu que ele já não te ama mais. E tá tudo bem. Porque eu acho que o amor... Ele não é eterno enquanto dure, entendeu? E sabe que pode doer também? Porque eu acho que é mais uma defesa do que do que negar o amor. Não é que é negar o amor porque você está se defendendo. Como assim? Você tá eu acho que é esse o problema. Eu acho que é uma forma de defesa. Você está dando significado. Porque uma pessoa fala para você que te ama e outro dia ela fala que não. Como assim? Porque assim funciona, né? A contradição, ela é humana, não é uma coisa... Por isso que eu não sei se eu já falei com vocês, mas eu já falei assim em algum lugar. Eu não gosto dessa ideia de vamos alinhar a expectativa. Eu consigo entender que alinhar a expectativa, eu quero isso, e você quer aquilo, então você quer isso, então tudo bem.
Só que isso não pode ser escrito em pedra, porque amanhã eu posso não sentir mais. Exatamente. Não porque Mas eu aí, Bem. pois eu sou super a favor de alinhar expectativas. É. Mas não no sentido. não sei Mas se calma, é eu vou isso. explicar. Mas não no sentido de, por exemplo, ser 880, nesse ponto de, precisa colocar em pedra, então a gente tem que seguir isso aqui porque tem que seguir. Não, é tipo, estamos alinhando expectativas hoje, se próxima semana a gente entender que, tá, mas essas expectativas já não fazem mais tanto sentido, a gente então parte pra gente poder se realinhar. Porque Mas não estar é no o que relacionamento acontece. é isso, né? É tipo, Não é o que acontece. a vida lá acontece no bagunçadinho, mas o relacionamento também meio que acontece assim, né? Nesse sentido de que para mim, né, pensando, a comunicação dessas expectativas, ela pode ser importante justamente para você entender em que passo vocês se Se encontram as, no relacionamento, se se as identificam dentro do expectativas se relacionamento. alinham, né? E tá Literalmente, tudo alinhar as bem, expectativas. e tá tudo bem que se, por exemplo, amanhã essas expectativas elas já não sejam mais as mesmas. Mas aí eu acho que entra o ponto da importância de você continuar comunicando isso. Porque não é como se expectativas não fossem existir. Tipo, o ser humano, ele se nutre a partir do desejo, a partir das expectativas, né? A gente precisa disso. A questão é, que expectativas são essas e o que a gente faz com elas? Mas, antes da gente voltar para esse ponto, eu queria retornar rapidinho, que eu não queria deixar isso passar. Bruna, quando tu deste o exemplo dos teus relacionamentos, e aqui não é uma terapia nem nada, mas é porque eu fiquei curioso, tá? E eu não tô falando que foi o que aconteceu contigo. Mas eu achei também muito curioso quando tu fala assim, eu entendo que existiu traição, e entendo que existiu dependência emocional, mas eu simplesmente não vou negar que não tenha existido amor, né? E aí quando eu falei assim, talvez aí que doa, é porque pode ser, e eu não tô dizendo que isso aconteceu no teu caso, mas de fato, eu acho que pode ser muito dolorido você perceber que você se dedicou para um relacionamento, como o Júnior falou, de 7 anos que seja, e você perceber que, na verdade, nunca existiu amor, né? E Mas aí Aí você a questão tentar da se felicidade. convencer de que, nossa, não, foram 7 anos de relacionamento que eu estava aqui dedicado para fazer acontecer, para fazer dar certo, então tem que existir amor, tipo, teve que existir amor. Pode ser que não. E aí você tem que lidar com a realidade, ela é cruel? É. Não, eu entendo o que vocês estão falando, mas é que pra mim esse rolê de você olhar para um relacionamento de 7 anos e entender que não existiu amor, é aí que não faz sentido pra mim, sabe? Eu entendo o que vocês estão falando, mas é aí que não faz sentido. É assim, é uma pergunta que eu não me faria. Ai, teve amor. Para mim, vai para a metáfora lá do filme Soul, de novo, de você estar buscando o Aham. oceano quando já está no mar. É isso. Ai, não teve o amor, no sentido de que o amor é esse oceano que a pessoa está buscando. E aí teve amor, só que para além do amor, teve. A gente falando de relacionamento de 7 anos, né? Normalmente vai ter muito comodismo, né? Então, o que um agregava na vida do outro. Então, é essa ideia que me pega, sabe? Sim. E Mas aí que eu a gente. entendi o conceito de se organizar, e aí fez sentido Sim, para e mim. aí por isso que a gente parte do grande depende. Porque pode ser isso que tu tá falando, tipo, ela pode perceber que durante 7 anos tenha existido amor, só que essas outras coisas pesaram mais. Mas É, também existe essa possibilidade que durante 7 anos a pessoa se dedicou para um relacionamento em que nunca existiu amor, né? Também existe essa possibilidade. Então, por isso que. E aí, por isso que eu ficava te perguntando, mas o que te incomoda no fato da pessoa dizer que depois que acabou, descobrir que não existe amor? Porque, de fato, é um peso a se carregar, né? A se carregar, assim, entre aspas, é um peso para se dar conta. Porque quando você para pensar, são 7 anos que se passaram, e não é como se a De gente pode 7 anos da minha recuperar. vida? Exatamente. Só que você pode entender o quê? Tá, se hoje eu entendi o que não é amor, então o que é amor e o que eu posso fazer com os meus próximos 7 anos? Não dentro desse relacionamento, mas o que eu posso fazer daqui, né, com esses próximos 7 anos que eu tenho em diante. Agora que eu estou entendendo mais ou menos o que é cada coisa para mim. Eu fiquei eu gosto pensando de nisso. pensar que a gente vai se perguntar qual que é o amor que eu quero para mim, né, nesses 7 anos, qual que é o amor que eu quero viver. Eu gosto de olhar para esse lado. Uhum. E às vezes vai ser um relacionamento de dependência. No final das contas, pode ser que seja o No que tu acredita frigir que dos pessoa. ovos. É isso que a pessoa quer.
É Sim. isso que ela dá conta, né? Porque assim, a gente já tá em quase 40 minutos, mas tem um outro ponto que eu queria trazer. No outro episódio, a gente terminou com vocês falando que, e se a pessoa não se questiona, pode ser que aí ela termina esse relacionamento e vai entrar num outro relacionamento que tem o mesmo modelo. Eu acho que o Ju ainda usou algo assim, sai de um relacionamento e entra no outro. E aí eu ainda falei, mas é assim que é a vida, né? Ele falou, que vida! Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, sabe? Sobre essa dinâmica. Vamos aguardar. Voltou. Porque aí eu sinto que existem dois extremos, né? Existe o extremo da pessoa que viveu um relacionamento ruim e que não quer relacionamento nunca mais, e existe o extremo da pessoa que sai de um relacionamento, não dá um mês entre um relacionamento e outro, e entra num outro relacionamento e é literalmente botar um outro relacionamento no lugar. E aí, como que vocês enxergam isso? Não sei se essa pergunta faz sentido para vocês. A mim faz muita. Essa ideia do extremo que a pessoa se isola, ela está se defendendo. Ela não quer sofrer o que ela já sofreu, ela não quer ter que enfrentar o que ela teve que enfrentar. Isso a pessoa fica protegida, de fato ela fica protegida, mas aí a vida dela para. Ela não vive outras coisas, né? Muito provável que seja uma pessoa que tenha dificuldade de lidar com a frustração. Mas você só aprende a lidar com a frustração se frustrando. Você só aprende a lidar com relacionamento, aí qualquer tipo de relação, se relacionando. Então, assim, você ganha uma coisa, mas você perde outra. E eu acho que você perde mais do que você ganha. Mas é uma forma de se proteger. Na outra, no outro extremo, que você entra em outra relação, tem um videozinho no meu Instagram que é um bonequinho que ele vem na rua e ele cai no buraco. E aí ele vem na rua e ele cai no buraco de novo. E aí ele vem outro dia, ele tá mais atento, mas ele cai no buraco. Aí no outro dia ele vem e ele pula e cai no buraco. No outro dia ele vem e ele pula de novo. E aí no outro dia ele não passa mais nessa rua. Essa ideia de que todas as vezes que ele vem nesse buraco e ele percebe o buraco, é quando você começa a se organizar. É a palavra que você gostou, né? A pessoa, ela percebendo aquilo. Você vê que ela fica repetindo isso várias vezes até ela entender, né? Quando ela entende é quando ela elabora. Só que você elabora quando você tem consciência disso. Agora, quando você não tem consciência disso, quando você não se questiona, quando você não quer perceber isso, que às vezes justamente para que você não sabe o que vem depois, você repete para tentar ter um final diferente de uma história que é a mesma. Você só troca o cenário. Dá um fim novo para aquela história. Você não muda de relação, você muda de cenário. Porque ali você acha que você vai fazer algo diferente. Porque assim, às vezes é você ir para uma outra relação com outra pessoa, em um outro cenário, mas às vezes é você voltar para a mesma relação. Porque aí a gente se pergunta, né? Voltar para que relação? Normalmente não é voltar para a relação que você tinha, é voltar para a relação que você não teve com aquela pessoa. Só que ali você já sabe que não vai ter, né? Pelo menos não racionalmente, mas você sabe o que tem ali. E aí você tenta repetir para tentar encontrar um final diferente. E aí 10 relações, uma atrás da outra. Eu acho que assim, o Júnior ele já falou muito bem sobre isso. E eu acho que, né, nem não vale? Não, pode valer. Né, eu dar essa outra resposta também de falar sobre essa questão de como a pessoa consegue se perceber nesse horizonte de possibilidades dentro desses dois extremos, né? Só que eu acho que o Júnior já falou isso perfeitamente. Então, o que eu queria dizer é: precisamos acabar com este binarismo de sempre se colocar os extremos, ou é 8, 80, ou porque é bem ou mal, ou tudo é amor, ou nada é amor. Branco, ou amor e ódio. Meu amor, entre 8 e 80, como o Júnior já dizia, existem aí 72 cores, 72 possibilidades. Vamos sim acabar com o binarismo estrutural que fizeram com que a gente se acostumasse nessa sociedade patriarcal, machista, tá entendendo? E essa é a minha última contribuição para hoje. Depois dessa, eu não sei se você quer contribuir com alguma coisa, Ju. Por mim é isso. Não. Vamos acabar com o binarismo. Fim ao binarismo. Abaixo ao binarismo. Abaixo. Abaixo o binarismo.
E eu acho que é isso, gente. A gente tá com um Instagram novo, então quer divulgar, Ju? Porque é o filhinho do Ju, que é o Bi Escuta Isso. Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, mas agora, para além dos nossos pessoais, a gente tem um bebezinho novo. Quer falar sobre o bebezinho, @BIEE Escuta Isso. Isso mesmo, eu vou O deixar aqui Júnior embaixo vai também. criar o canal de transmissão agora para este Instagram, para Isso, vocês a expressão no acompanharem. Gata. Acho que é isso, amores. Então, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, a gente se vê na próxima conversa. Beijinho. Beijinho, Beijo, amores. tchau.